aceito piada de loira, né? Não aceito piada que me compare a motorista de fogão, e nem aqui ridicularizam nossa visão do mundo muito diferente, mas não menos inteligente. Apenas nós temos uma razão prática, orientada basicamente pela emoção e pelo sentimento. E isso é reconhecido até em muitas funções, né, na sociedade como algo que destaca a mulher, como algo que a faz uma profissional indispensável. Essa outra forma de ver o mundo. Né? Mulheres em departamentos de recursos humanos atendem muito mais às expectativas dos seus patrões, às expectativas desses departamentos, né, para que eles visitem do que a figura do homem. Né? Então, é aquela questão da diferença que é necessária, né? Mas que uma diferença que pode conviver, inclusive na questão da aquisição de direitos. Ninguém sabe exatamente, se a gente fizer uma pesquisa, por que é que foi escolhido esse dia 8 de março. Por que é nesse dia que é comemorado o Dia Internacional da Mulher? Sabem que houve uma proposta em 1910 por uma líder comunista alemã chamada Clara Zetkin, durante o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas. Eu acho importante citar que houve um congresso apenas, foram muitos congressos, foram muitas discussões, foram muitas lutas, né? Porque essa situação que nós nos encontramos hoje, que não é a melhor, que não é aquela ideal, né? Na questão da aquisição de direitos das mulheres, na questão da discussão da existência de um direito das mulheres, ela evoluiu muito, houve muita coisa até aqui, embora hoje ainda nós não estejamos numa situação excepcional. Por que exatamente o 8 de março as explicações são comprometidas? E por que pensou no Dia Internacional da Mulher também as explicações são comprometidas? Parece que o motivo está relacionado à morte de 125 mulheres numa fábrica denominada Cotton, de Nova York, né, em 1857. As mulheres trabalhadoras da fábrica, que era uma fábrica têxtil, elas se rebelaram e conta a história. Se rebelaram contra péssimas condições de trabalho. Imagina em 1857, que hoje ainda existe essa situação, em relação a mulheres, de condições de trabalho, diferença de valores de salários, etc. Imagina em 1857. Elas se rebelaram, fizeram uma greve, a greve foi violentamente reprimida, elas foram obrigadas a se refugiar na fábrica e a fábrica foi incendiada pelos proprietários e com auxílio policiais. Morreram então 1.100 mulheres. Mas uma socióloga brasileira, chamada Eva Leite, coordenadora do Núcleo de Estudos da Mulher em Relações Gênero, né, professora da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, diz que esse acidente, na verdade, não aconteceu. Não nessa data. Um acidente aconteceu numa fábrica em Nova York, mas em 1911. Né? E essa fábrica era a Triangle Shirtwaist Company. Também tinha 600 trabalhadores, homens e mulheres, mas era uma fábrica que ficava num lugar alto, num prédio. E como as condições de trabalho eram péssimas, trabalhavam mais judias, italianas, imigrantes entre 13 e 23 anos. Todos conseguiram fugir, só que morreram 146 pessoas, das quais 125 eram mulheres. Então, no local do incêndio foi construída uma parte da Universidade de Nova York e com uma placa com inscrição em homenagem às vítimas desse incêndio. Por causa dessa travessa,
foram criados novos conceitos de responsabilidade social e legislação do trabalho, tornando as condições de trabalho mais dignas e humanas. Para Eva Blake, a morte das trabalhadoras da Triangle provavelmente se incorporou ao imaginário coletivo da comemoração do Dia Internacional da Mulher, mas a proposta foi anterior até, como lembrado por ela, né? A proposta de 1910, o incêndio foi em 1908. Essa data passou a ser comemorada a partir dos anos 60, com o fortalecimento do movimento feminista, quando passaram a ser discutidos problemas de sexualidade, liberdade ao corpo, casamento, dos jovens. A data se consagrou mesmo ao longo do século XX e o direito de manifestação pública veio com o apoio internacional em 1965, quando a ONU, então, instituiu oficialmente o Dia Internacional da Mulher. Também é citado o ano de 1945 como o ano que foi instituído esse dia. A importância desse dia, que é comemorado amanhã, ela existe justamente em acontecimentos como esse de hoje, né? Não é por outro motivo. Em que as pessoas se reúnem para repassar acontecimentos, fazer reflexões, tomar atitudes, debater a respeito da causa feminina. Esse núcleo, do qual sou orientadora junto com a Áurea, e a Soraya é coordenadora, trabalha ações cooperativas, complementares, educativas e de conscientização, entre outras, com vistas ao apoio à família e apoio à mulher. E também um outro dia para a gente comemorar, entre aspas, né? É o dia 25 de novembro, que foi instituído como Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. Homenagem às irmãs Mirabal, opositoras da ditadura de Rafael Leônidas Trujillo, da República Dominicana, as irmãs Minerva, Pátria e Maria Teresa, conhecidas como Las Mariposas, foram brutalmente assassinadas em 25 de novembro de 1960. Mas, eu tenho certeza, nós chegaremos a um dia, né, em que essas datas perderão completamente o sentido. E nós, de mãos dadas, vamos comemorar de verdade a densidade mais humana de nossos sentimentos, com a eliminação dos preconceitos e discriminações que são tão injustos. Eu acho que nós aqui, maioria esmagadora, vinculada ao campo do direito, temos a mínima noção do quanto dói a injustiça. Aliás, nem precisa ser ligado ao campo do direito. Aqui, depois que a gente aprende a falar, quando a gente começa a entender, a se determinar no mundo, a gente começa a perceber a força que tem a justiça. A criança se revela, ela não teve justiça do pai, da mãe, do professor. Ela sabe, esse é um sentimento que você sentiu uma vez, né? Você foi tratado de uma forma respeitosa, como ser humano, com a integridade toda que você aprendeu a discernir pelos atos que você viu acontecer, a injustiça toca a qualquer dia. Eu gostaria até de fazer uma simples tentativa assim, de fazer uma pergunta, né, democraticamente, procurar saber desse ilustre e distinto auditório, né, uma pergunta que foi feita numa pesquisa, né, a respeito de uma pesquisa vinculada à violência doméstica. Eu perguntaria a você, gostaria, por favor, eu pedi a colaboração
a mulher sofre de tratamento discriminatório. Muita gente gosta de coisa, né? Agora eu complementaria essa pergunta com uma segunda. E você mesmo aí, ou que levantou ou que não levantou a mão, conhece alguma mulher que já apanhou do marido, namorado ou companheiro? Pois é, essa pergunta foi feita a jovens adolescentes da periferia e responderam não à primeira indagação. E sim, a segunda. Conheci, inclusive, mulheres que apanhavam todo dia. Ou que já tinham apanhado mais de uma vez de mais de um companheiro ou namorado. Por muito tempo, historicamente falando, a mulher teve sempre subjugada, tanto como ser feminino, quanto como ser pensante. Platão reconheceu razão e capacidade das mulheres, bem como o dever do Estado informar as mulheres. Mas o seu principal discípulo, Aristóteles, experimentou uma visão distorcida da mulher, a qual predominou por toda a Idade Média. Mesmo a visão da Igreja na Bíblia, a partir da Bíblia, ela não encontra muita justificativa. O que a gente vê, pesquisando a história, pesquisando o passado, é um cenário milenar de plena ausência de direito, principalmente num período, na história longa da humanidade, num período mais recente. E falta de reconhecimento como pessoa a mulher. É nesse cenário, então, que foi introduzida a luta das mulheres. Um caminho percorrido, eu estou falando, porque nós vamos falar um pouco de que, muito no passado, né, houve um tempo em que parece que as coisas foram muito diferentes. Não sei se isso faz parte apenas do imaginário popular, né? Mas nós falamos de uma história, na longa história da humanidade mais recente, percorrida desde a insignificância da mulher até vir a ser considerada boa perante o diplomatismo e a sociedade. E é a crescente participação da mulher nas manifestações da vida social um dos fatos mais relevantes da história contemporânea, que teve início com o nascimento dos movimentos feministas na pós-revolução industrial, o que significa dizer a partir do final do século XVIII. A coisa vem vindo, e com a criação de organismos como a ONU, verificou-se a importância da participação ativa da mulher no governo, no trabalho, no voto, na família. Mas ela sempre serviu a essas instituições, mas que sempre juridicamente avisada, não sendo considerada sujeito de direito. Com o desdobramento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e posterior advento da Convenção pela Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, em 1969, é que se tem a compilação dos crimes de violência baseada no gênero e dos princípios relativos aos direitos das mulheres. Como é que isso foi conseguido? Foi com o envolvimento das mulheres, o que foi constituindo, inclusive, para o seu status civil. Igualdade de representação em todos os níveis do processo político e da vida pública. Então, foram sendo aprimorados os mecanismos para exercício
evolução social e política da situação da mulher no mundo só foi conseguida pela ação existente. E existem na sociedade, na nossa sociedade organizada, redutos que são mais femininos, menos femininos, mais feministas, menos feministas. Esse reduto, por exemplo, da política, ainda não é um reduto feminino. E é nesse campo da política aonde existe a distribuição do poder. São os corredores palacianos, os lugares de nascimento da verba para desenvolvimento de políticas públicas. Então, se não houver o envolvimento da mulher nas associações, no sindicato, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa Estadual, na Câmara Federal, se não houver envolvimento, as coisas para a mulher caem do céu. E é preciso, para isso, esse envolvimento. E as semelhanças naturais entre mulheres e homens, elas são necessárias para a convivência entre ambos. Nós sabemos disso. Mas é muito justa a igualdade substancial. Porque qualquer padrão de desigualdade na aquisição de direitos só tem a maléfica função de hierarquizar grupos humanos discriminando. Além disso, as diferenças de tratamento na sociedade entre mulher e homem, elas não são naturais. E aqui existe um aspecto muito importante que nós temos que, eu acho assim, gravar isso, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar, não consegue identificar essa questão relacionada ao gênero. Né? Então, isso não é natural que a mulher tenha algum tipo de visão sobre a mulher, que é um tipo de visão diferente que se tem sobre o homem. As diferenças naturais dizem respeito à natureza, diferença física entre sexos,